Vamos ver a história aqui de um jovem hipotético chamado João. O João ele entendeu desde cedo que a equação dinheiro mais tempo será igual a liberdade no futuro graças à ação dos juros compostos. Então, desde cedo ele começou a investir. Era funcionário público, gastava menos do que ganhava, pegava essa diferença e investia de maneira diversificada. Ele montou uma carteira com boas empresas, com fundos imobiliários, ele tinha renda fixa, tanto títulos públicos quanto privados, comprou seu imóvel próprio, também tinha uma previdência privada. Então o João ele fez o dever de casa, investindo localmente nos melhores ativos que ele conseguia encontrar. Diante disso que eu tô contando aqui, você deve pensar, pô, o João então com certeza chegou no objetivo, ele tinha a mentalidade correta, ele tomou as ações adequadas, ele investiu o seu dinheiro de maneira disciplinada por longo tempo. Imagine ele fazendo isso durante 20 anos. Só que a questão é que, e se o João na verdade for o Juan, o venezuelano que fez tudo isso que eu falei, investindo em ativos locais, durante os governos de Chávez e Maduro? O que aconteceu com ele? No final ele ficou mais pobre, porque vamos lembrar que o Estado, ele acaba sendo sócio de tudo que a gente faz. E o Estado venezuelano simplesmente faliu, levando a moeda junto. Então, pela ausência de exposição internacional, o que aconteceu é que todo o esforço do Juan foi jogado fora. Talvez ele tenha ficado melhor do que aqueles que não investiam, porque os que não investiam pelo menos gastaram, tiveram que abrir mão das coisas esperando ter mais no futuro. No final, todo o esforço do Juan foi jogado fora, porque ele pensou que estava diversificando, mas na verdade não estava. Ele ainda estava colocando todos os ovos na mesma cesta, na cesta de um único país. Poxa, Bruno, você está contando essa história porque acha que o Brasil vai virar uma Venezuela? Não, não acho isso. É uma situação totalmente diferente. Lá existe uma dependência econômica muito grande de apenas um único produto, petróleo, e o Brasil tem uma matriz muito mais diversificada. Mas o ponto é que, pela ausência de exposição internacional, você com certeza está deixando dinheiro na mesa, como nós veremos aqui nesse vídeo. Para isso, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira eu vou mostrar um pouco da destruição monetária que nós temos aqui no Brasil, e não é de hoje. Diria até que hoje está mais controlado do que em épocas passadas, principalmente anos 80. Depois eu vou te mostrar por que investir no exterior, vendo os retornos que nós tivemos lá comparados com os retornos que tivemos aqui no Brasil, e já adianto que é uma diferença grande, que com a ação dos juros compostos fica maior ainda. E na última parte eu vou falar como é que você pode começar a dolarizar o seu patrimônio para proteger e aumentá-lo ao longo do tempo, até que um dia você possa viver de renda. Se a gente pega a história monetária do Brasil, o real é a nossa 10ª tentativa de moeda. Se você volta lá para quando a família real fugiu das guerras napoleônicas em 1807, desembarcando no Rio de Janeiro em 1808, a moeda do Brasil na época eram os réis. Essa moeda, ela durou até o período da República, só que com uma diferença, porque quando a família real foi embora e levou todo o lastro em ouro que nós tínhamos aqui no país, rapidamente o pãozinho que custava R$1, réis nada mais é do que o plural de real, passou a custar R$1.000. Então a gente começou, apesar de ter a mesma moeda, a falar em R$1.000, contos de réis, que eram R$1 milhão, porque já teve muita inflação. Em 42 veio a primeira troca de moeda em si, mudando os R$1.000 para cruzeiro, com um corte de 3 zeros. Bruno, como funciona esse corte de zeros? Simplesmente aquilo que custava um conto de réis, né, que seria o 1.000 desse R$1.000, agora passava a custar um cruzeiro. Depois disso nós tivemos o cruzeiro novo, passado um tempo voltou para cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, até que chegamos no plano real em 94. Nesse espaço, nós cortamos, dependendo de como você faça a conta, 21 zeros da moeda, o que é muito representativo em apenas pouco mais de 200 anos de autonomia monetária. E hoje a gente pode falar que o plano real é um sucesso, já é a nossa segunda moeda mais longeva, porém é um sucesso de certa forma relativo. Ele é um sucesso comparado a vários fracassos que tivemos no passado. Para que você possa entender o nível do fracasso, você pode entrar agora no site do IBGE, responsável por calcular o índice inflacionário IPCA, e verificar o IPCA acumulado dos anos 80 até 94. Poupando o seu tempo, mas para você ver que é real, não é algo inventado, a inflação acumulada pelo IPCA, vamos lembrar que o IPCA é uma média, trazida para baixo por conta de elementos que não sobem. Uma média matematicamente é sempre menos volátil do que os componentes dessa média, ou seja, pode ser que a inflação pessoal das pessoas tenha sido muito mais alta, seguramente eu acho que foi. No entanto, pegando apenas o IPCA de 80 a 94, um período de 14 anos, o que nós tivemos de IPCA acumulado é um número de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%. A minha cabeça linear de ser humano nem consegue entender preços se multiplicando tanto assim num período tão curto de tempo. O Brasil foi um dos raros casos de país que teve uma hiperinflação sem ter uma guerra. Hoje a gente pode entender que tivemos uma guerra justamente contra a inflação. E aí, observando isso, de fato, o Plano Real é um sucesso. No entanto, quando você pega a atualização pelo IPCA de R$1,94, para ter o mesmo poder de compra, você precisaria de R$ 8,16 hoje. Ou seja, 8 vezes mais. Se você olha o dólar no mesmo período, para você ter o mesmo poder de compra de um dólar de 94,
você precisaria de 2 dólares e 12 centavos. Ou seja, o dólar também sofre desvalorização, mas veja que numa velocidade muito menor em termos históricos. Justamente por conta disso, enquanto nós trocamos de moedas diversas vezes, o dólar é o mesmo. Ele já estava lá, inclusive, nos Estados Unidos antes da independência americana, ele só foi assumido pelo governo americano. Então a gente fala de uma moeda com mais de 2 séculos de existência. E aí, pegando aquele efeito Lindner do Nassim Taleb, a tendência daquilo que tem mais tempo de vida ter ainda mais tempo no futuro, eu acho que durante o espaço da nossa vida é muito mais seguro acreditar que o dólar continuará existindo em comparação ao real, que tem 30 anos. Eu sempre penso nisso quando eu vou no site do Tesouro e vejo os títulos públicos, e tem alguns títulos com vencimentos muito distantes, como por exemplo o Tesouro Renda Mais 2065, que vai dar o seu último pagamento em 2084, ou seja, 60 anos à frente. Será realmente que essa moeda que tem 30 anos agora durará o dobro do tempo lá na frente? Ou nós teremos algum tipo de mudança por conta de desvalorização? Fica a pergunta, lá em 2084 nós saberemos a resposta. Aqueles que ainda estiverem por aqui. E pegando um exemplo contemporâneo, pelo menos foi contemporâneo para mim, acredito que para muitos de vocês, talvez vários de vocês se lembrem do Show do Milhão, feito lá atrás pelo Silvio Santos. Hoje o programa continua existindo, apresentado pelo Celso Portiolli, e no começo, lá em 99, o Silvio Santos falava que o prêmio era de R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Se de fato o prêmio fosse em barras de ouro só convertido, você teria uma certa atualização, porque o ouro subiu bastante de preço no período. No entanto, eles não mudaram a premiação. Se nós fôssemos atualizar apenas pelo IPCA, o Show do Milhão teria que mudar o nome para Show dos quase 4,5 milhões, como você pode ver aqui na tela. O que, convenhamos, não fica tão atrativo em termos de marketing, embora fosse muito melhor para o ganhador. Aliás, nós tivemos em toda a história do programa apenas um ganhador, no ano de 2003. Em 2003, 4 anos depois do começo do programa, 1 milhão já deveria ser 1.400.000 para manter o poder de compra. Então veja que o processo de desvalorização ele é rápido, sobretudo em algumas janelas temporais onde a inflação fica mais alta. E aqui usando estimativas do mundo real, fugindo um pouco desse IPCA, que como eu disse pode ser trazido para baixo por uma série de componentes que fazem parte da conta, mas que na realidade as pessoas não querem consumir tanto assim. Se a gente pega, por exemplo, carros populares, em 99 o prêmio de 1 milhão desse programa era capaz de comprar 130 unidades de um Fiat Uno 1.0, que era o modelo de carro popular mais vendido da época. Hoje em dia, esse mesmo prêmio seria capaz de comprar apenas 13 unidades do Fiat Mobi 1.0, que é o carro popular mais barato que nós temos no Brasil hoje. Ou seja, veja que no espaço, vamos colocar esses carros como equivalentes em termos de preço, o prêmio reduziu por 10. Se a gente faz a mesma conta para salários mínimos, lá em 99, 1 milhão era equivalente a 7.352 salários mínimos. O salário mínimo em 99 era de R$ 136 reais. Hoje, esse mesmo 1 milhão equivale a 708 salários mínimos. Então, novamente, uma redução nessa ordem de grandeza de mais ou menos 10 vezes ao longo desses 25 anos. O dólar lá atrás custava 1,20. Agora está batendo em quase 5,70 enquanto eu gravo esse vídeo. E esse movimento está acontecendo enquanto o Brasil tem uma taxa de juros real muito alta, a diferença entre a Selic e a inflação dos últimos 12 meses, com tendência de mais subida da Selic, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos a gente começou um ciclo de corte de juros, com 0,5 ponto percentual de queda na primeira reunião e com mais quedas esperadas ainda nesse ano. Esse movimento, geralmente, de ampliação dessa diferença de juros, com o juro aqui subindo e lá fora caindo, deveria trazer o dólar para patamares mais comportados, deveria valorizar a nossa moeda. No entanto, por conta de um grande risco fiscal, que é o fato de que apesar de termos recorde de arrecadação atrás de recorde, janeiro foi recorde, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro o seu dado agora foi recorde também. Mesmo assim, apesar dos recordes na arrecadação, o governo consegue gastar mais aqui em cima porque realmente é muito dinheiro do que arrecada, o que atrapalha esse movimento de maior controle da cotação do dólar em comparação com o real. Mas de toda forma, a gente pode ver que isso é quase uma tendência de longo prazo difícil de ser mudada. E esse é o ponto central da parte 2 do nosso vídeo, voltado a te explicar por que você deve investir lá fora. O primeiro ponto é analisar uma grande diferença de tamanho de mercado. Aqui no Brasil nós temos cerca de 400 empresas listadas, um número que inclusive está em queda, porque nós temos 0 empresas sendo listadas, 0 IPOs esse ano, 0 IPOs ano passado, 0 IPOs no ano retrasado, enquanto algumas que eram listadas resolveram fechar o capital, sair da bolsa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, você tem um público de mais de 10 mil empresas listadas em bolsa de valores, competindo, sendo que aquelas que são as melhores acabam entrando nos principais índices, como por exemplo o S&P 500, o principal índice americano. Ainda observando essa questão de tamanho de mercado, o Brasil é a economia mais relevante da América Latina. Porém, toda essa relevância em termos globais significa mais ou menos 2% do PIB global. Em termos de mercado de capitais, a gente fica entre 1 e 2% de participação no mundo. O primeiro lugar, eu nem preciso falar muito, Estados Unidos, que além desse tamanho está na vanguarda tecnológica, com várias empresas trilionárias crescendo muito de tamanho.
Mas, apesar de tudo isso, o que nós temos aqui no Brasil, muita gente consciente que deve investir lá fora, não, pelo contrário. Nós somos um dos países onde você encontra mais do chamado home bias. Numa tradução, seria um viés de casa, um viés local. A tendência que o brasileiro tem de achar que as melhores oportunidades todas estão aqui no Brasil. Muito ligado ao fato de que nós temos historicamente juros muito altos, então o pessoal evita tirar dinheiro aqui do Brasil. O cara olha lá um título público pagando IPCA mais 6,5, como nós temos agora, e pensa, poxa, já é um ótimo retorno. Só que veja que numa conta de padeiro, esse 6,5 pré-fixado mais o IPCA agora, que está abaixo de 5, 4, alguma coisa, a gente está falando de um retorno no composto de uns 12%, enquanto só o dólar contra o real esse ano valorizou 18%, fora a subida do mercado americano. Então não há um motivo racional para que você deixe o seu dinheiro apenas aqui no Brasil, até porque outros cidadãos de outros países emergentes como o Brasil têm esse costume de investir fora. O chileno faz isso, o argentino faz isso, o colombiano faz isso. Por acaso é o brasileiro um floco de neve especial para não fazer o mesmo? Na opinião de algumas pessoas, sim, mas embasado em dados eu diria que não. Colocando um gráfico aqui na tela para ilustrar um pouco mais, veja que aqui nós temos as maiores empresas do mundo e também as maiores empresas do Brasil. Tente observar as do Brasil no gráfico. Você vai ter que dar um pause no vídeo provavelmente e aumentar o zoom. Eu vou até te ajudar, eu vou dar o zoom eu mesmo. Veja que são essas cinzas, muito menores, incomparavelmente menores do que as empresas americanas. Tem empresa americana que sozinha é maior que o nosso mercado. E aí pegando a janela de 2013 até 2022, para que a gente possa medir o retorno dos ativos brasileiros, ou seja, estou falando de um espaço aí de 10 anos, o mundo passou por crises, como por exemplo a pandemia. O Brasil passou por uma crise a mais que nós mesmos fabricamos na época do governo Dilma, mostrando como nós temos uma certa instabilidade do ponto de vista político. Talvez até uma certa instabilidade seja um eufemismo, né? Que as crises políticas elas são bem sérias. Nós tivemos durante esse espaço 2 anos de inflação acima de 10%, medida pelo IPCA. Vamos lembrar que é uma média trazida para baixo, então a inflação real das pessoas foi bem mais alta. E aí pegando esses percalços, colocando um gráfico na tela, veja que o retorno da renda variável aqui no Brasil foi de 6% ao ano. O CDI rendeu 9% ao ano. No mesmo período, a renda variável americana rendeu 13% ao ano, em dólar. E se você pega o retorno do dólar contra o real, nós temos aí mais 10%. Chegando ao retorno nessa conta simples de somatório, o que não é a maneira correta de fazer isso, na verdade é 1 vezes o outro, 1,13 vezes 1,10, mas em todo caso de 23%. Observe inclusive o fenômeno interessante da renda fixa americana, que durante esse período pagou pouquíssimos juros. Se você pegasse um título público americano pagando 1% ao ano, ainda assim, por conta do efeito cambial, essa subida de 10% do dólar contra o real, na média durante esse período, você teria um retorno mais alto do que em qualquer classe de ativos aqui no Brasil. Ou seja, fica claro que você, durante todo esse período, deixou dinheiro na mesa. E no gráfico que eu coloquei, nós íamos até 2022, nós vamos pegar agora os últimos 10 anos, de 2024 a 2014. Nesse período, o CDI rendeu 141,7%, o Ibovespa 160,5%, o IFIX 140,9% e o S&P. E aqui eu coloco o S&P Total Return, ou seja, com reinvestimento dos dividendos. Porque no IFIX isso acontece, no Ibovespa isso acontece e no CDI não tem esse dividendo, é simplesmente o índice. No Total Return, o S&P rendeu 543,7% em reais. Caramba, Bruno, então tem que colocar todo o meu dinheiro lá fora? Bom, eu não tô falando que você tem que colocar tudo lá fora. Eu tô advogando aqui a favor de uma diversificação que envolva o ambiente internacional. Se você mora lá fora, aí já é outra história. Talvez você devesse realmente ter tudo lá e nada aqui no Brasil, caso você não tenha planos de voltar. Agora, se você mora aqui no Brasil, como há janelas de mercado diferentes, às vezes em certos períodos, como aconteceu nos anos 2000, bem no começo, graças ao boom de commodities, o mercado brasileiro pode ter uma performance melhor do que o americano. E se você mora no Brasil, você tem passivos em reais, seria interessante ter ativos em reais também, para não haver descasamento entre os dois. De modo que o que eu quero te mostrar aqui é que essa diversificação internacional, ela faz bem para o portfólio. Lá fora você vai ter volatilidade. O mercado americano ele subiu bastante, mas ele também cai em vários períodos. Nós temos crises. Em 2022, por exemplo, o S&P 500 caiu quase 20%. Durante o crash do Covid, ele chegou a cair 12% em um único mês. Só que é um detalhe interessante, porque enquanto o S&P caía, o dólar subia contra o real. E a nossa própria bolsa, o IFIX, tudo caía aqui no Brasil, só o CDI que não. Não em termos nominais, mas em termos reais caía também, por conta da desvalorização da nossa moeda. Então veja que investir lá fora já traz um certo hedge. Enquanto todo o seu portfólio local pode estar caindo por uma crise internacional, lá fora você pode ver quedas também, mas a moeda sobe em relação à nossa, de maneira que isso acaba te protegendo. E aí, colocando uma simulação aqui, levando em conta
essa diversificação como se você tivesse colocado 25% em cada classe de ativos. 25% para acompanhar o CDI, 25% para acompanhar o IFIX, 25% para acompanhar o Ibovespa e 25% no S&P. A ideia mais simples da estratégia ARCA, que nós defendemos aqui no Grupo Primo. O que eu gosto de deixar claro, não serve para todo mundo nesses percentuais, porque você estaria com 75% em renda variável. Eu não acho que alguém que corre muito risco na profissão deveria ter uma carteira tão arriscada assim também. Mas em todo caso, com essa diversificação, o que você teria de performance seriam 249,9%, ganhando do CDI, ganhando do IFIX, ganhando do Ibovespa. E como essa performance foi puxada para cima pelo S&P, você ficaria atrás desse índice. Quanto mais você coloca no S&P, mais você estaria próximo do seu desempenho. Mas dos outros três, você ganharia de lavada. O que também te faria ganhar de boa parte da indústria nacional dos fundos de investimento. Poxa, Bruno, muito interessante. Realmente enxerguei que vale a pena ter uma exposição lá fora. Tá, mas como é que eu faço isso? Parte 3 desse vídeo. Como começar a dolarizar o seu patrimônio? Felizmente, isso é muito mais simples hoje do que no passado. E basicamente você tem dois caminhos. Ou a via indireta, utilizando o próprio mercado de capitais brasileiro, que vai te dar acesso a BDRs, ETFs, ou que é o caminho que eu prefiro adotar, sobretudo com o patrimônio que eu pretendo manter no longo prazo lá fora. Se for dinheiro de curto prazo, até prefiro a via indireta, mas dinheiro de longo prazo eu envio diretamente para fora do país. Para isso, o passo é escolher uma corretora, existem várias hoje, realizar o câmbio da moeda, você faz a remessa, atento para o spread para não pagar muito caro nesse dólar que você vai enviar. Também tem uma taxa de imposto, é o IOF, e aqui fica uma atenção, porque esse IOF hoje é baixo, 0,38, quando você manda para investimento, só que ele pode ser aumentado pelo governo numa canetada. Então, numa janela onde o dólar começa a subir muito, como está acontecendo agora, pode ser que o governo, usando a narrativa de não, vamos proteger nossa moeda de um ataque especulativo, muita gente querendo comprar dólar, vai lá e suba na canetada esse IOF para 5%, sei lá. Eu espero não ter que fazer um corte disso com eu avisei no futuro, mas é possível. Então você pode mandar o dinheiro assim e depois basta escolher os ativos que você vai comprar. Eu diria que o começo é simplesmente pegar um ETF que vai comprar o principal índice americano, o S&P 500. Agora, lá fora, como eu disse, há muitas opções. 10 mil empresas, mas tem um universo de ETFs formados a partir dessa exposição nessas empresas com diferentes temáticas e dinâmicas. De modo que você pode ter uma combinação de carteiras montadas que tende ao infinito. E aí, para você que quer aprender mais sobre isso, eu tenho um convite. No dia 11/11, 19 horas, o Fábio Fares, que é analista, tem mais de 2 décadas de experiência, está no meu time no Viver de Renda como monitor há mais de 10 turmas, mora nos Estados Unidos, então acompanha muito esse cenário internacional in loco. Ele fará uma masterclass gratuita para te ensinar a investir em moeda forte. Então, para você que não aguenta mais ficar apenas exposto à moeda fraca, hiper preocupado com os rumos da política nacional por conta da questão do descontrole fiscal e que deseja melhorar sua rentabilidade através da exposição internacional, nessa Masterclass você vai ver maneiras de se expor ao exterior de modo simples para garantir mais proteção, no longo prazo, eu acredito, mais rentabilidade e também mais tranquilidade. Para quem quiser se inscrever nessa Masterclass, o link está aqui na descrição do vídeo. Afinal de contas, eu não quero que nenhum João que esteja assistindo esse vídeo tenha um final parecido com o do Juan, a nossa trágica história sobre a Venezuela, apesar de novamente repetir aqui que eu não acho que o Brasil vai tomar esse rumo de Venezuela, que é um rumo cataclísmico. Agora, a situação aqui, ela também pode piorar. Espero que melhore, mas pode piorar. Até por isso, exposição internacional é uma questão necessária. Eu diria que é sobrevivência. O meu recado era esse, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.